Boa noite a todos. Boa noite também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Então, o tema de hoje é quando o amor veio à Terra. É interessante porque fazer uma avaliação das consequências que a encarnação de um espírito do nível de Jesus, né, um espírito perfeito, as consequências da encarnação dele num planeta como o nosso, é difícil. Exige muita paciência. A paciência de esperar anos e anos para que possamos compreender a experiência. Inclusive porque no processo que nós vamos seguindo, só muito adiante a gente tem a condição de poder avaliar. Porque também nos desenvolvemos, também evoluímos. E aí adquirimos condições de compreender melhor. Hoje, tantos e tantos anos depois, ainda não é possível ter uma avaliação perfeita do que aconteceu depois da vinda de Jesus. Porque ainda existem níveis sutis que nós ainda não conseguimos compreender. Mas dá para ver que o mundo mudou muito depois de Jesus. Dá para ver que as pessoas hoje têm valores cristãos, mesmo quando elas não acreditam em Deus e mesmo quando elas não são cristãs. Nós observamos que hoje nós vivemos num mundo em que o amor é um desejo de quase todos, em que a paz é algo que quase todos procuram. Nós vemos sempre surgindo instituições, organizações que trabalham pelo outro, pessoas que se tocam pelo sofrimento do seu semelhante, pessoas que trabalham para construir uma vida ética, uma vida moral, uma vida religiosa, que trabalham para entender e manifestar a paz. Então não estamos no mesmo mundo. Por mais que às vezes assistindo os noticiários, nós fiquemos aborrecidos, né, com as notícias e terminemos imaginando que o mundo continua tão violento quanto era, isso não é verdade. Antes, as pessoas matavam, as pessoas roubavam, mas elas não sentiam nenhuma responsabilidade. Para elas isso era uma coisa natural. Todo um processo foi exigido de amadurecimento para chegarmos hoje a ficarmos chocados com o crime, para ficarmos chocados com a perversão. Muito tempo se passou. E essa conquista é uma conquista que o Cristo e Jesus reencarnado trouxe para nós. E esse projeto, que poderíamos até chamar de projeto crístico, ele não começou com o nascimento de Jesus. Porque um planejamento dessa ordem, que traz um espírito que não precisa mais reencarnar a matéria, não é qualquer projeto. É um projeto grandioso. Então, foi necessário que antes de Jesus chegar, outros espíritos também elevados reencarnassem e promovessem entre as pessoas uma maturidade psicológica e uma maturidade espiritual para entender os ensinamentos de Jesus. E foi isso que aconteceu muito antes de Jesus chegar aqui na Terra. O ponto culminante, talvez, da espera de Jesus tenha sido Moisés, porque ele fez ainda um passo mais adiante. Ele preparou mais do que qualquer outro a chegada do Messias, porque ele nos ensinou e preparou o nosso psiquismo para compreender a unicidade. A visão que Moisés vai trazer de Deus ensina que ele é único e ensina mais. Ensina que ele não pode ser representado na matéria. E aí nosso psiquismo se desenvolve para compreender e aprender a diferenciação do espírito. Tudo que estava misturado e se representava apenas na matéria começa a se diferenciar em nós, em nossa compreensão, em nosso psiquismo, e começamos a perceber o espiritual. Moisés também nos traz a concepção de Deus como Pai. É feita uma aliança pela primeira vez entre o divino e o humano. Há uma aliança de promessa de cuidado desse Deus,
de que nós não estamos abandonados, não somos criações aleatórias, mas que existe um compromisso entre Deus e nós para que possamos nos desenvolver. E isso é Moisés quem semeia entre nós, entre a nossa humanidade, preparando Jesus. Também ele ensina o amor ao próximo e o amor a Deus. E ensina também a justiça, na sua forma primeira, da lei de causa e efeito, em que os homens se tornam responsáveis pelas suas ações. E esse preparo todo culmina na chegada de Jesus. E ele vem ao mundo cumprir a lei, como ele mesmo disse no Evangelho. Ele não desfaz nada do que foi ensinado, mas ele traz a lei de misericórdia e amor, onde a lei de causa e efeito funciona de forma positiva, porque ele traz nele mesmo o amor. Então ele não ensina apenas a amar o próximo e amar a Deus. Ele ensina também a amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Esse é um extremo desafio para a humanidade, neste processo evolutivo, no momento em que nos encontrávamos. E isso certamente exige e exigirá ainda muito tempo, até que possamos perceber essa possibilidade de não existir inimigos, do inimigo ser o irmão, de orarmos por esse inimigo. Então Jesus traz para o mundo uma mudança significativa. Traz para cada um de nós a possibilidade de se espiritualizar. Ele trabalha num projeto em que nós estaremos nos preparando para o planeta de regeneração. O planeta onde o amor ao bem é o mais importante. Onde o amor ao bem é a base de toda a construção. É isso que Jesus faz. E depois de Jesus, num projeto desse, não poderia se acabar. Ele tem continuidade. E o Espiritismo chega como o Consolador prometido e faz um trabalho, dá uma continuidade ao trabalho de Jesus, rompendo, dessa vez, a separação entre a matéria e o espírito. Ele diz que não há mais morte, nunca houve, mas a nossa psique vai começar a perceber que ela realmente não é real. E se desvenda o véu que interrompeu a comunicação entre a matéria, nós enquanto encarnados, e os espíritos. E o amor começa a ultrapassar os limites da matéria e se embrenha na espiritualidade, formatando em nós cada vez mais a compreensão do divino. Essa é a obra que Jesus começou e que acompanha, não mais aqui encarnado, mas no mundo espiritual, esse projeto que é dele tem continuidade. E nós fomos aprendendo muito ao longo desse tempo. Aprendendo que é preciso amar os inimigos, não somente, que é preciso amar ao próximo. E para amar ao próximo, nós precisamos fazer de cada um nosso próximo. Porque na parábola de Jesus, quando ele fala do homem que está doente ou ferido na estrada, todos passam e apenas uma única pessoa socorre ele. E ele pergunta ao seu discípulo, quem é o próximo deste homem? E ele responde, aquele que o acudiu. Então nós precisamos tornar o outro próximo. Porque se nós não fizermos o movimento de olhar para o outro, de ter consciência desse outro, nunca ninguém será nosso próximo e nunca nos sentiremos responsáveis pela situação daquela pessoa. Então Jesus nos ensinou isso, essa aproximação do outro, e fez das relações entre nós e a outra pessoa, entre nós e nós mesmos, aquelas partes nossas que nós não conhecemos direito, ou que sentimos repugnância, e o outro que é Deus também, a base de todo o desenvolvimento espiritual. Precisamos dessas relações e precisamos que elas sejam amorosas. Mas a vinda de Jesus, o impacto de seus ensinamentos permanecem. Mas neste mês de Natal, o mês de dezembro, ele nos traz repetidamente uma imagem poderosa, que é a imagem mesmo do nascimento de Jesus. Como se a simbologia desse nascimento pudesse ser capaz de saturar a nossa psique de energia suficiente para a nossa transformação. Jesus nasceu
E ele diz para a gente que ele pode nascer todas as vezes, todos os anos, repetidas vezes no ano em cada um de nós. Essa simbologia foi aceita pela nossa psique. E por mais que a gente possa dizer, não temos certeza de que foi exatamente assim, não temos certeza de que foi exatamente naquele local, que os personagens sejam exatamente aqueles, a verdade é uma verdade psicológica, que nossa psique acolheu essa imagem. E essa imagem permanece. Permanece porque o símbolo dela é extremamente poderoso. E é poderoso porque nos ensina o caminho para a nossa espiritualidade. Nos ensina o caminho para Deus. Não é um evento qualquer, é um grande evento. Então nós fazemos o presépio, nós recordamos do nascimento de Jesus. E é importante que a gente aproveite dezembro para refletir sobre esse nascimento. A imagem mesmo do nascimento de Jesus é de extrema importância. Não é à toa que nós as alimentamos durante tantos e tantos anos e continuaremos a alimentar durante muitos anos ainda. Então, o que temos com relação ao nascimento de Jesus que nos aponta para o nosso crescimento espiritual? Nós vemos uma cena básica, né? O menino Jesus numa manjedoura, que é o local onde os animais se alimentam, onde se coloca comida para os animais, tendo José e Maria ao lado, tendo pastores, animais e os 3 reis magos e a estrela de Belém. E o que representa tudo isso? Que poder tem este símbolo que nos comove até hoje? Que até hoje, apesar do consumismo, apesar de algumas desesperanças, ou apesar do sofrimento e das dúvidas, faz com que os cristãos novamente se voltem para este momento. Podemos refletir sobre isso. Muitos estudiosos já fizeram reflexões que nos ajudam nesse momento, que nos ajudam a internalizar e a recuperar o poder simbólico deste momento, do momento do nascimento de Jesus. Então, poderemos dizer que ele começa com o aviso de uma estrela. Os três reis magos veem a estrela de Belém, e a estrela de Belém revela a eles que nasceu no mundo o menino que era Deus. A luz chegou ao mundo, é a própria luz que anuncia aos 3 reis magos. Quantas e quantas vezes em nossas vidas a luz nos convida para ver o nascimento do divino em nós? Isso não acontece apenas no Natal. O Natal tem a poderosa força de ser uma avaliação coletiva, uma rememoração coletiva do evento. Mas muitas vezes nós somos convocados novamente pela luz para que esse anúncio, para que esse nascimento aconteça novamente em nós. E os 3 reis magos saem para procurar Jesus. Quem são os 3 reis magos? São aquelas pessoas que procuram o divino, que dedicam de alguma forma a sua vida para encontrar a luz, para encontrar a espiritualidade. E esses 3 reis magos vão corresponder dentro de nós àqueles aspectos nossos que estão sempre prontos para ver o divino. Uma parte em nós, queiramos ou não, estejamos ocupados com os nossos afazeres, preocupados com os nossos problemas, está interessado sempre no amor e na luz. Está interessado na paz, está interessado no divino. Por mais que a gente esteja envolvido com a matéria, sempre temos esses aspectos. E eles se vitalizam na nossa psique e se enchem de energia quando o self, a imagem de Deus em nós, convoca a nós mesmos para uma renovação. Então ele surge esse convite quando nós estamos no meio da vida e de repente a dor do outro nos comove. De repente nós estamos angustiados com a vida porque talvez falte tudo, ou talvez tenha tudo e por isso também estamos angustiados, porque o principal não alcançamos ainda. É aquele momento em que a gente também já está cansado da mesmice, da repetição da vida que apenas reflete a matéria e as necessidades sociais e materiais. Então, neste momento, nós sempre ouvimos o chamado da luz e sempre vitalizamos em nós estes 3 reis magos. Ou seja, vitalizamos em nós a necessidade de buscar algo maior,
de buscar algo mais significativo para as nossas vidas. São os 3 reis magos em ação. Mas quando os 3 reis magos se dirigem procurando Jesus, eles procuram antes Herodes, que é o rei, e pede para que ele ajude a localizar o menino. E Herodes diz que ele está em Belém. Eles partem para Belém, mas Herodes fica com medo. Ele acha que esse menino, que pode ser um rei, poderá tomar o reinado dele. Essa psique, esse aspecto em nossa psique, é aquele aspecto mais primitivo, tão ligado à matéria que não concebe nada fora da matéria. Então, quando é falado para ele que existe um rei, que existe um ser poderoso chegando ao planeta, ele só raciocina a nível da matéria e se sente ameaçado. Acha que Jesus poderá tomar o seu reinado, porque ele não concebe um reinado espiritual. Ele só concebe um reinado material, porque a psique dele está aprisionada na matéria. E em nós é aquela parte nossa que prefere desistir quando está apenas começando a jornada espiritual, que encontra 1000 motivos para não seguir o caminho, porque acha que não vai ter aprovação de todos, porque acha que talvez seja perda de tempo, porque tem preguiça, porque os movimentos novos tiram a psique da acomodação e normalmente as pessoas recuam, nós recuamos, porque acha que é preciso se afirmar no mundo material apenas nesse sentido, porque tem medo da desaprovação, porque tem medo de não ser amado e acha que apenas o reconhecimento da sociedade é suficiente para que ele se sinta amado e apenas a aprovação da sociedade é suficiente para que ele tenha sucesso em sua vida. Então esse aspecto é Herodes. A intenção é destruir o que ainda nem chegou a nascer. Na nossa psique são os movimentos que nos paralisam. Dizem, não é por aí, você não vai conseguir. Mas os reis magos chegam lá e não voltam para avisar Herodes onde está o menino Jesus. Herodes manda matar uma série de crianças na esperança de eliminar Jesus. Mas como a mente dele está centrada na matéria, ele não localiza o que é divino e o divino fica protegido. Então, muitas vezes, podemos fazer isso. Uma destruição na nossa própria psique das nossas intenções mais sinceras, dos nossos desejos mais profundos, por medo de deixar de funcionar no mundo, de renunciar a algumas coisas com as quais estamos acostumadas. Ou até mesmo pelas nossas repetições de comportamentos nas nossas diversas encarnações. Mas eles chegam lá e levam presentes para Jesus. Eles chegam diante daquela cena onde está tudo misturado e ficam comovidos, porque eles dedicaram a vida à procura do divino e eles encontraram finalmente o divino. E levam para Jesus presentes. São 3 presentes que nós todos já conhecemos. Eles levam o incenso, a mirra e o ouro. O incenso, nas tradições mais antigas e no xamanismo também, ele representa a possibilidade da fumaça que sobe, levar até Deus tanto os nossos desejos de paz e de alegria, de saúde, como também levar até Deus os nossos louvores. Então é uma crença antiga, está na nossa raiz, imaginar que aquela fumaça subindo aos céus levará também tudo o que nós precisamos de Deus, tudo o que nós queremos com Deus, e que ela vai por aquela fumaça chegar até lá, até o divino. Essa fumaça é, na verdade, os nossos desejos de espiritualidade, que tem um perfume próprio. Então, quando os 3 reis magos dão a Jesus o incenso, eles estão reconhecendo o poder de Jesus de nos encaminhar ao divino. O poder de Jesus de, através do nosso desejo sincero, nos levar a um nível superior na evolução, a uma vibração mais alta, a vibração crística, né? Também ele dá a mirra, eles dão a mirra para Jesus. E a mirra é uma árvore que tem muitos espinhos e sabor amargo, mas também é uma erva que cura o corpo físico de diversas doenças, né? Tem até um poder anti-inflamatório.
Essa mirra, ela vai representar também o poder de cura de que é capaz o nascimento de Jesus trazer para nós. O poder de cura que reside no Espírito, mas também representa o esforço que nós teremos que fazer. Nada é gratuito. Nós não alcançamos coisa alguma sem esforço. Quando pensamos de forma material, fica bem fácil compreender. Ninguém chega médico sem fazer faculdade. Ninguém vai a uma faculdade para ser advogado, para ser médico, para ser engenheiro, para ser professor, sem precisar se esforçar bastante nos estudos. A espiritualidade é a mesma coisa. Então a mirra representa também esse esforço que nós teremos que empreender para nos tornarmos seres espiritualizados. Esse esforço que a gente vai ter que realizar no nosso cotidiano, na esperança de conseguir aprender em nós mesmos e manifestar em nossas vidas a espiritualidade. E esse esforço, às vezes, pode parecer espinhos no caminho, pode ser amargo, mas é a nossa possibilidade, porque nós estamos lutando contra nossas necessidades interiores. Nós estamos lutando contra as nossas prisões que nós construímos ao longo de nossas encarnações e que nos remetem normalmente para baixo, normalmente para níveis mais sombrios. São aqueles aspectos dentro de nós que ainda insistem na vingança, que ainda insistem no ódio, que ainda insistem no revanchismo. A nossa tendência ao orgulho, ao egoísmo, a nossa tendência à destruição. Tudo isso nós conservamos ainda em nós pela nossa experiência com os instintos. O princípio inteligente passou pelos reinos vegetal, mineral, animal e chegou em consciência no reino humano, mas ainda experimentando os instintos. E os espíritos nos ensinam que os instintos são a semente do amor. Os instintos elaborados se transformam em emoções, as emoções elaboradas se transformam em sentimento. E o ponto alto do sentimento trabalhado é justamente o amor. Então nós estamos em luta para transformarmos esses instintos em algo mais elevado. Estamos em luta para transformar o nosso instinto de sobrevivência também num ato de amor ao outro, de amor ao próximo, de transformar o nosso instinto que nos agarra a esta vida no planeta como também uma percepção do sentimento sagrado de que somos imortais, espíritos imortais, e que somos filhos de Deus. Então essa é a razão da mirra. E o ouro é o reconhecimento da realeza de Jesus, o reconhecimento que chega da terra, mas que transcende a terra, porque é um reconhecimento de uma realeza espiritual. É o reconhecimento de um espírito em estado de perfeição. É o reconhecimento também do divino. Então estão ali os três presentes, onde a gente reconhece, onde os três reis magos reconhecem em Jesus todas essas três possibilidades de nos encaminhar a Deus, de nos curar espiritualmente e também de que podemos instalar em nós o reino dos céus, como Jesus nos prometeu. Mas aí depois dessa caminhada, entramos à procura do divino, oferecemos o presente porque já reconhecemos que aquele de quem diante estamos é divino. Vencemos as dificuldades herodianas, por assim dizer, as nossas preguiças, a nossa má vontade, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, e estamos diante do nascimento de Jesus. Chegamos lá e sabemos que uma criança nasceu e que essa criança é divina. Ela nasceu fora de nós, mas ela representa o nascimento dessa criança divina dentro de nós mesmos. Representa a possibilidade que encontramos de nos comunicar com o nosso Deus interno. E aí precisamos de mais algumas coisas. Porque a cena de Jesus ainda falta Maria e José, por exemplo. O que seria Maria e José? Maria gesta o corpo de Jesus. E toda mulher que já gestou sabe o que isso representa em termos de cuidado, atenção. A mulher precisa ter cuidado com a sua alimentação. A mulher precisa ter cuidado com o seu corpo, se desejar que essa criança nasça com saúde.
A mulher precisa cuidar dos seus pensamentos, porque eles refletem no espírito que está reencarnando. A mulher precisa cuidar de suas emoções, porque suas batidas cardíacas, quando aumentam, também afetam o feto que está em desenvolvimento. Ela precisa zelar pelos seus sentimentos, ela precisa promover as condições para quando a criança nascer. Não é preciso ter um lugar para essa criança, é preciso dar de mamar essa criança e continuar nutrindo ela por algum tempo. Todos esses cuidados nós também devemos ter quando em nós desabrocha o interesse que é espiritual. Quando em nós surge o desejo do amor, o desejo da paz, o desejo de servir, o desejo até de compreender o divino, precisa ser alimentado. Mas Maria sozinha não conseguiria jamais fazer isso. Ela precisa de José, porque José vai cuidar do externo. Pastorino, ele fala que que José representa o intelecto, enquanto Maria representa a intuição. Então, José, como intelecto, ele vai tornar viável as orientações da intuição, que é Maria. Maria vai dizer para ele o que precisa e José vai providenciar. E assim ele fez, encontrando o lugar mais adequado, fugindo de Herodes, protegendo a mãe e protegendo o filho, encontrando um lugar onde ela pudesse dar luz à criança, garantindo a proteção, ou seja, garantindo que tudo se realizasse da melhor forma. Assim também acontece em nós, porque embora José e Maria sejam um homem e uma mulher, eles representam as poderosas forças da feminilidade e da masculinidade. É a energia masculina e a energia feminina em ação. E embora nós tenhamos o mau costume, por assim dizer, de projetar no nosso sexo oposto as imagens de feminilidade e masculinidade, na verdade, elas são forças internas que nós devemos equilibrar internamente. Essas forças, normalmente, quando estão projetadas no homem e na mulher, na nossa cultura e no nosso momento evolutivo, normalmente elas entram em conflito, elas entram em atrito, porque normalmente manifestadas, elas começam a disputar o poder. Quem é mais poderoso? O homem ou a mulher? O feminino ou o masculino? Quem é melhor? Quem faz mais bem? Quem é necessário? E a nossa história está repleta, né, de mitos sobre essa disputa entre masculino e feminino. Então, para que Jesus nasça, nós vamos precisar também fazer uma parceria entre essas duas forças muito potentes, entre o feminino e o masculino, para que eles juntos colaborem para o nascimento de Deus em nós, para que eles juntos colaborem para a nossa espiritualização. E isso Maria e Jesus fazem com o maior cuidado. E nós podemos também recrutar esses aspectos nossos e fazer com que eles entrem num acordo e cada um faça a sua parte para que o menino Jesus, ou menino divino, possa nascer em nossos corações. Mas ainda tem mais gente no presépio, né? Ainda tem mais gente na cena de Jesus. E a presença importante também são dos animais. E aí a gente vai pensar como Jesus Todo-Poderoso, um Espírito perfeito, nasce numa manjedoura onde se coloca alimentos para animais e entre animais. O que isso pode significar? Não deveria ter ele nascido num castelo, num lugar à altura de sua realeza espiritual? Mas não. Esse evento, essa imagem nos mostra apenas o quanto o processo evolutivo não exclui o instinto. Os animais podem bem representar o instinto. Nós trabalhamos muitas vezes com o nosso instinto, tentando suprimi-lo, tentando afastá-lo, considerando como algo negativo, sem entender que a semente do amor divino também está lá, principalmente está lá, que é uma fase no processo evolutivo. Mas o amor verdadeiro, aquele amor que Jesus nos ensinou, não exclui nada. Onde existe exclusão, o amor já foi embora. Então ele não poderia afastar nada. Tudo que é criação é possível de viver em comunhão. Só as nossas dificuldades momentâneas nos fazem acreditar que é preciso haver separações
entre eu e o outro, entre o bom e o ruim, entre o que é possível e o que não é possível. Mas dentro do amor, que é puro eros, que une, que liga, nada está separado e tudo tem a sua possibilidade. E constrói uma alternativa, que é uma alternativa de abundância, de paz, de amor. Então os animais estão ali, não ameaçando a vida do bebê, mas na verdade favorecendo, participando, contentes de estar servindo ao que é divino também, porque eles não foram afastados, eles estão presentes. Não foram instintos que foram reprimidos, são instintos que são convocados para funcionarem de uma forma e num nível mais alto, para cooperarem com o divino em nós. Então eles estão lá presentes também. Também estão presentes os pastores, que a gente pode imaginar como os pastores, as pessoas simples, que ainda não têm o desenvolvimento da inteligência, não tem um desenvolvimento espiritual suficiente. Ou mais ainda, como nós fomos criados, todos nós, simples e ignorantes. Mas nós imaginamos que a simplicidade e a ignorância possam nos afastar de Jesus e de Deus. Na verdade, nunca que a ignorância e a simplicidade nos afastaram de Deus. O que nos afasta de Deus é a perversão dos instintos, porque a perversão dos instintos é uma prática nossa. Quando abusamos desse instinto, nós os pervertemos. Isso não é uma criação divina, é uma criação nossa. Mas os instintos em si, eles são saudáveis, necessários e também podem ser usados no nosso caminho para a divindade. Então os simples, eles estão convivendo ainda com seus instintos, mas não de forma perversa, mas de forma necessária, com os instintos sustentando a vida e promovendo o desenvolvimento, e não destruindo, exagerando ou pervertendo. Então lá naquela imagem do nascimento de Jesus, tudo é completude, tudo forma uma unicidade. Aquela unicidade que começamos a aprender com Moisés quando ele fala do Deus único. Aquela unicidade que nós vamos percebendo quando Jesus nos ensina que somos todos irmãos e somos todos filhos de Deus, de uma forma que nós somos um no sentido de que somos filhos de Deus. E também quando Jesus nos ensina a nós que Jesus é nosso Pai e que nós todos somos irmãos e precisamos nos amar uns aos outros. Essa experiência de amar ao outro é uma experiência também de sair de dentro de si e se tornar um com o outro. É uma experiência de relacionamento e é uma experiência de unicidade. Quando nos compreendemos, não criaturas isoladas, mas criaturas muito ligadas, unidas no mesmo destino e na mesma origem. Fomos todos criados simples e ignorantes e seremos todos perfeitos. Somos todos filhos de Deus. Então, porque temos a mesma origem, o mesmo destino e a mesma finalidade, não somos criaturas separadas uma das outras. Também não somos um amontoado de uma única coisa, no sentido de cada um não tem sua personalidade, não. Somos também seres individuais. Mas a ligação que nos une nos faz únicos no sentido de criação divina. Então, este evangelho, este exemplo do nascimento de Jesus, traz para nós reflexões importantes e nos mostra um caminho importante para a nossa vida espiritual. E nós precisamos lembrar de que ele se repetirá várias vezes em nossas vidas. Não é só em dezembro, não é só no dia de Natal. Esse convite do divino vai se repetir sempre. Nós já escutamos eles muitas vezes e nem seguimos. Outras vezes a gente escutou e começou a seguir, mas lá adiante não teve força suficiente para continuar. Muitas vezes os desafios do mundo nos parecem tão importantes que a gente acha que deve dedicar total atenção à experiência material. E esquecemos que, na verdade, a base de qualquer experiência é espiritual. Nós não estamos aqui porque a matéria é importante. Nós estamos aqui porque precisamos, através da experiência material, concretizar para nós mesmos os espíritos imortais que somos. Estamos aqui para aprender que somos criações de Deus.
que temos um Deus e que esse Deus é um Deus de amor e que nós não temos outro destino senão manifestar esse amor para nos aproximarmos novamente de Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou quando veio à Terra. O espírito da natureza de Jesus, quando ele vem a um planeta, ele não apenas ensina através de palavras e ações, ele também canaliza uma poderosa energia espiritual que fica disponível naquele planeta para todas as pessoas que desejem também fazer esse avanço espiritual. Essa preparação não é só física ou intelectual, ela é também energética, ela muda a vibração do planeta e permite a cada um de nós a possibilidade de mudar também a nossa vibração. E nós estamos fazendo isso. De alguma sorte, nós já caminhamos muito com relação aos ensinamentos de Jesus. Já aprendemos muita coisa. É verdade que não aprendemos tudo ainda. Ainda há muito o que aprender. Mas já fizemos sim uma grande caminhada. Às vezes nos preocupamos com espíritos que surgem, não é? Violentos, agressivos, mas não são a maioria. E principalmente precisamos entender que muitas vezes encarna num planeta mais evoluído, numa condição já próxima à regeneração como nós, encarnam espíritos primitivos, porque eles precisam aprender. O contato também com os espíritos um pouco mais adiantados favorece neles a sua evolução. O contato com o espírito iluminado modifica inevitavelmente o outro, de alguma forma, mesmo que imediatamente ele não reaja numa transformação visível, mas ele foi tocado. Ele foi tocado e ele vai ter que lidar com esse toque para o resto da sua existência, até ele conseguir fazer novamente a sua transformação. E nós sempre somos convidados a galgar um nível mais alto de consciência. Às vezes coletivamente, às vezes individualmente. Tem espíritos que fazem esse acesso ao divino numa forma muito particular. E nós vamos encontrar bem antes de Jesus espíritos muito adiantados aqui na Terra, inclusive porque eles vieram nos ajudar. Mas, como maioria do planeta, nós só chegamos à regeneração quando a maioria de nós estiver apto a amar o bem, estiver apto a viver as orientações de Jesus em nossas vidas. Esse é o convite de Jesus. E é um convite de cura espiritual, de libertação dos atavismos que nós conquistamos ao longo de nossas encarnações, de libertação das dores, das mágoas, do pensamento pequeno, da falta de visão espiritual, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos. Não foi à toa que Jesus nos disse para perdoar até 70 vezes, 7 vezes. Ele não estava preocupado com a pessoa que cometeu o erro. Ele estava preocupado também com a vítima. Porque quanto mais nós alimentamos um sofrimento que nos foi causado, mais nós sofremos, mais a nossa vibração baixa de nível e mais a gente se alia ao inimigo. Então é importante não ter inimigos. É básico ter amigos. É importante não ter ressentimento. É básico ter esperanças. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Assim que o amor veio à Terra, para nos fazer compreender que nós somos o amor e precisamos manifestar o amor. Precisamos saber quem somos e depois podermos dizer como Paulo de Tarso dizia. Como Paulo de Tarso dizia aos seus irmãos, né? Quando perguntaram... Ai, me perdi, tá vendo? Bom, como Jesus nos ensinou, quando Felipe perguntou a ele, Jesus, mostra-nos Deus. Jesus respondeu para ele assim, como? Eu tenho vivido esse tempo todo ao lado de vocês e vocês ainda me perguntam, me pedem para mostrar Deus? Quem viu a Deus? Quem me viu já viu a Deus. Então Jesus diz, e mais adiante ele diz, eu e o Pai somos um. Então nós trabalhamos, a nossa cura espiritual é nos percebermos assim, um com Deus, para que quem nos veja também de alguma forma veja o divino, para que nossa mensagem, quando encontrarmos o outro e encontrarmos qualquer forma de vida, porque hoje sabemos que precisamos respeitar também os demais reinos da natureza, qualquer expressão de vida
possa perceber em nós o amor, possa perceber em nós a divindade, possa se sentir acolhido, não no sentido de protegido, meramente humanamente acolhido, mas que eles possam perceber-se como parte importante da criação, como algo que é tão precioso, que com certeza vai alcançar o melhor na sua vida e na sua experiência. E principalmente que não foi abandonado jamais, porque a natureza, a própria natureza, fiel a Deus e ao pensamento divino, trabalha para que nós possamos garantir a nossa existência e o nosso processo evolutivo. Então, dia de sexta-feira aqui é dia do tratamento de cura. E a maioria de nós fica muito preocupado com a cura do corpo físico. É verdade que não podemos fazer como um tal de um mestre indiano, que ele estava com câncer, e aí procuraram ele e perguntaram a ele, mas você, seu pensamento, sua atividade mental não é super poderosa? E ele disse, é. Então você não pode, com essa mente super poderosa, curar seu câncer, curar seu corpo? E ele disse, posso. E aí o homem perguntou a ele novamente, então por que você não se cura? E sabe qual foi a resposta dele? Você acha que eu vou usar uma qualidade tão profunda e importante como a minha mente para curar um corpo que de qualquer jeito vai morrer? Que de qualquer jeito vai se acabar? Não, eu estou usando minha mente para projetos mais elevados, que certamente deveria ser o processo evolutivo dele. Então talvez a gente não possa ainda pensar tanto, mas a gente pode sim orar e pedir a Deus que venha a cura do corpo físico, mas que antes venha a cura do espírito. Que antes nós possamos realmente nos percebermos novamente como filhos da criação, como espíritos imortais, como seres de amor, de bondade, de paz, que possamos novamente ter a certeza de que estamos unidos a Deus, que a experiência de reencarnar nos planetas, que a experiência que passamos ainda como um princípio inteligente nos diversos reinos, não nos separou do que somos, nem nos separou do nosso Criador. Muito pelo contrário, essa experiência é uma experiência de aproximação, só que de uma aproximação consciente. É como a experiência do bebê que está ligado à mãe e não se percebe como um ser separado da sua mãe, e que constrói toda uma vida até se libertar dela e poder olhá-la de frente e saber então que ela é sua mãe. E que essa maternidade foi uma experiência para aquele espírito. Então nós transitamos no mundo para voltarmos a Deus, mas conscientes de que Ele é Deus e que nós somos seus filhos e que estamos aqui para encontrá-lo novamente nessa experiência grandiosa que é a experiência da espiritualidade. Então peçam pela cura de suas almas, peçam pela cura do seu espírito, peçam para que as energias generosas de Deus Pai, de Deus do amor, como a gente o concebe nesse momento evolutivo, possa banhar a todos nós, possa banhar a vocês cada vez mais em experiências espirituais gratificantes, que tragam força, que tragam cura, que preparem para as adversidades e para as lutas, porque as experiências que nós dizemos que são negativas na vida material, elas só representam testes e treinamentos para que a gente cada vez mais aprenda, cada vez mais nos tornemos mais fortes, para que cada vez mais as dificuldades não nos imobilizem, mas para que nós compreendamos que somos o Senhor da experiência enquanto espíritos. Fomos nós que planejamos a nossa evolução, somos nós que planejamos a construção da nossa felicidade. A nossa vida está em nossas mãos. As experiências não são para nos derrotar, são para nos mostrar que nós podemos resolver. É como se fosse um grande teste que todos nós passamos ao nos desenvolvermos, né, nas experiências reencarnatórias. Ou ainda como uma imagem interessante de uma paciente que também estava com câncer terminal e ela revelou uma experiência com a família dela, em que a mãe dela, os pais dela tinham um enorme quebra-cabeça com várias peças miúdas e que elas se distraíam, botava assim na mesa e a cada momento, cada um que tivesse tempo ia juntando as peças até formar o total. Ela, muito pequena, quando ela via aquelas peças embaralhadas, ela terminava não gostando de determinadas cores.
Então, os cinzentos, as pedras cinzentas, ela achava feia, não combinava com o desenho. E aí, o que que ela fazia? Ela roubava as pedras e escondia debaixo do sofá, da almofada do sofá. E nunca que conseguiram resolver o quebra-cabeça, porque faltavam peças. Procura daqui, procura dali, não é possível, a gente não conseguiu terminar. Até que a mãe desconfia e diz: você sabe por que é que está faltando peças? E ela aí revela que escondeu no sofá. Aí a mãe disse: não, você não pode fazer isso. Ele faz parte de um total, ele faz parte de um quadro. Vamos terminar de montar para você ver. E terminou de montar com ela e ela disse assim que foi a experiência mais gratificante, porque ela descobriu que as cores que ela mais temia, como o cinza, o preto e às vezes até o vermelho, na verdade, no quadro eles completavam a beleza do quadro. Na verdade, eles davam sentido às construções e às imagens que compunham aquele quadro. Então, a vida nossa é assim. Os momentos cinzentos, negros, escuros, vermelhos, como quer que a gente queira chamar, tristes, eles nada mais são do que aspectos que irão construir uma grande beleza, que é a beleza de nossa vida e da nossa proximidade com Deus. Eu desejo a todos uma boa noite e também um bom tratamento espiritual. Obrigada.